Bom, vamos começar. Essa é a nossa primeira aula do ano, e a nossa primeira aula do ano a gente vai trabalhar habilidades do primeiro colegial que vocês tiveram comigo. Aqui vocês têm, ó, aula 1, anotem aí no caderno de vocês. Quem estiver lá vendo essa aula online, abre um caderno de Sociologia, saiba que o professor Henrique, eu sou o Henrique, tá? Basicamente, enumera as aulas, então isso é importante. Na primeira aula a gente não vai trabalhar nenhuma habilidade nova, somente as habilidades antigas, que é a prova diagnóstica que vocês têm aí no plano de aula lá embaixo, em atividades, está lá a prova com as 4 questões. As 4 questões, elas priorizam estas 4 habilidades: primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto bimestre. Então é uma habilidade, cada questão é uma questão retirada do conteúdo dos 4 bimestres. Ano passado, que eu já trabalhei com vocês, para quem acompanhou todas as aulas e pegou todos os vídeos, vai ter lá a noção de que eu consegui trabalhar todos os conteúdos. Então lá no primeiro bimestre, o que a gente começou? Como é que a gente começou Sociologia? Como foi lá o início da matéria? Vamos relembrar: desnaturalização e estranhamento do olhar. O que é um olhar natural? Beleza, isso é assim mesmo, isso é normal, tranquilo. Quando não te chama atenção, algo que não te chama atenção. Essa parede é verde, natural, todo mundo sabe disso. Então você naturaliza. Tudo é verde, é comum a cor. Desnaturalizar, vamos agora desnaturalizar. Não, pera, esse tom de verde, não sei, tem hora que pende pro azul, mas pode ser, o verde cano, o verde marinho, não sei nem se existe verde marinho, mas, por exemplo, é quando você começa a desnaturalizar. Tudo que era natural aos seus olhos, você passa a questionar. Não, mas peraí, isso aí tá certo? Então vamos fazer o quê? Com a Sociologia nós vamos criar um método de investigação. Vamos investigar, esse verde é verde mesmo? Não é? Então, desnaturalizar o olhar é estranhar as coisas de uma forma positiva, de uma forma que faça a gente entender mais sobre aquilo, aprofundar o nosso conhecimento sobre aquilo. Então a primeira questão que vocês têm aí, na provinha de vocês aí, que é a diagnóstica, avaliação diagnóstica, que serve para diagnosticar quais dessas habilidades vocês têm defasagem. E como é que a gente vai saber isso? Depois do resultado da prova, ver quais vocês acertaram. A galera errou mais a 1. Então é essa daqui que a gente tem que ir lá na frente pautar o nosso conhecimento, porque essa prova diagnóstica é uma obrigação do plano, do governo, e que a gente está relembrando quais eram as atividades. Dentro disso, a pergunta 1 lá, vocês têm, dentro da desnaturalização e estranhamento do olhar, vocês têm as características do senso comum. Tudo que é comum, 1 mais 1, 2, é só isso? É só isso, isso é senso comum. Então é imediato, superficial. Você é muito superficial, ou seja, você é raso. Você vai falar, eu gosto de Star Wars, eu adoro Star Wars. Daí chega um fã de Star Wars e fala, vamos discutir então. Mas você não sabe nada de Star Wars. Então o cara, o poser, lembra do poser? É a pessoa que não sabe nenhum conhecimento aprofundado lá sobre Star Wars. Ela usou o senso comum. Legal, acho bonito o Chewbacca lá, legal, tal, monstrinho, acabou? Não, daí você encontra um fã mesmo, o cara aprofundou, analisou, investigou. Olha a diferença do senso comum para o senso científico, Então o senso científico sempre vai ter as características, aproximadas da ciência, do estudo, da verdade, a busca da verdade. Teve um momento, no nosso mundo em que tudo da natureza era explicado pelas religiões. Tudo, porque as pessoas morriam, porque elas nasciam, o que era alma, o que era vida, tudo. Chega um momento que as crenças, elas não conseguem mais dar respostas para um monte de coisas. Daí surge a ciência, porque a ciência foi lá e curou aquele cara, aquela pessoa. Opa, é uma amostragem, essa pessoa foi curada. Essa também. Nasce a ciência, a medicina, a tecnologia, e tem coisas que o próprio ser humano pode cuidar. Pega a vacina mesmo, do Covid. Poxa, não caiu do céu, não foi uma crença religiosa que fez aparecer. Então a gente vai, de certa forma, abandonando um pouco
pensamento, né, para explicar tudo pelas religiões e passa a usar a ciência. Então essa é a primeira questão lá, sobre senso comum e senso científico. Deixar, né, de naturalizar as coisas, desnaturalizar. Não, pera, e se eu tivesse nascido de novo e aprendido de outra forma? Eu poderia pensar dessa forma, eu poderia agir dessa forma. É você estudar, é o faz de conta, se colocar no lugar do outro. Tudo isso é basicamente um aprofundamento, né, do conhecimento, que é o senso comum. Deixa eu ver se está bem colocado. Aí, beleza. Então, temos aí o primeiro item, desnaturalizar, estranhamento, né, do olhar. Vou riscar. Vamos riscar isso aqui, já foi. É a questão 1. Fique lá esperto para as características de senso comum e senso científico. Abandonar, né, o senso comum e partir para o senso científico, usar a ciência. A segunda questão, né, fala sobre a habilidade do ano passado, segundo bimestre do ano passado. Grupos sociais, família, escola, vizinhança e trabalho. Aqui a gente vai falar sobre socialização primária e socialização secundária. Quais são esses conhecimentos? Você tem uma noção de qual é e como foi a nossa socialização. Como é que a gente se tornou humano? O que fez a gente se tornar humano? Foi um processo de socialização, que é a socialização primária, que é basicamente a primeira visão que você tem do mundo, ó, né? Família. Depois, você vai ter que conviver com a vizinhança, com o seu trabalho, com a escola, que é uma outra socialização, que é a socialização secundária, né? Basicamente. E a questão, ela vai falar exatamente sobre esses tipos de socialização. Lembrando que a socialização primária, né, é muito importante, né, para uma das primeiras visões que o ser humano tem. Já falei demais, tá? Já falei demais. Deixar vocês aí para responder essa questão 2, que está aí nas atividades da folha aí do plano de aula. Pode responder aí, ou entrar no Forms, que tem aí, né, abaixo aí de atividades vocês têm no plano de aula o link para fazerem a prova de humanas. Daí na prova lá de humanas está geografia, história, sociologia e filosofia. Ou então responde para mim aqui no roteiro, tá? A galerinha que vai fazer pelo Class não está aqui na aula hoje. Hoje nós estamos aqui somente com o Gustavo e o Guilherme Máximo, os irmãos, né? Prestigiando essa aula. Mas, oi, né? Quase isso. Então, beleza. Aqui não posso explicar mais, senão já vou contar respostas. A 3, qual é 3? Pergunta 3. Sobre as aulas feitas com base nas habilidades a respeito da condição da cultura e os símbolos humanos, então vai tratar, ó, olha aí na nossa lousa, espero que dê para enxergar aí no vídeo, conteúdos simbólico. Conteúdo simbólico, vai, vamos esquecer o plural. Conteúdo simbólico. Nossa, gente, coloquei o acento aqui, tá aqui. Conteúdo simbólico do humano, a cultura, né? O que é a cultura? Cultura é todo conhecimento acumulado, ciência, religião, cultura, toda informação passada de pai para filho. Aqui nesta questão vocês terão que ter muita atenção sobre as características simbólicas do humano, saber diferenciar o comportamento humano do comportamento animal, né? Como se comporta o animal, né? Baseado lá em instintos, sinais, né? O sangue, né? O DNA, instinto. Já o ser humano não, ele obedece à cultura, tem lá um monte de regra, que através da linguagem ele vai aprender a ler, a escrever, a se comportar, ele vai olhar as pessoas, ele vai imitar esse comportamento, ele vai ter a visão social que está sempre vigiando ele. Por que a gente tem que casar, ter filhos, trabalhar, ser bem sucedido? Porque a gente vive em sociedade. Isso só não pode virar, né, um câncer que vai te destruir. Isso não pode virar uma dor de cabeça eterna. Aceite, nós vivemos uma sociedade. E a sociedade, não adianta, se você... eu posso fazer o que eu quiser. Beleza, daí você vai lá, faz um vídeo indevido, joga na internet, as pessoas vão te cancelar, vão falar mal de você. A sociedade, infelizmente, é assim. Ela fala, ela se preocupa com o alheio, ela se preocupa com as outras pessoas. E eu não estou colocando aqui, né, de uma forma, a sociedade é fofoqueira, mas no sentido científico mesmo. Nós falamos, nós, né, temos que ser algo
algo para a nossa família, temos que ser algo para a escola, temos que nos comportar perante a vizinhança. Imagine só se a gente não se comportar perante a vizinhança. Chama a polícia para você, você não tem sossego. Vive em sociedade, por viver em sociedade, saiba tudo isso. E isso está dentro da cultura simbólica do humano. O que é cultura simbólica, né? O alfabeto é simbólico, atitudes são simbólicas, palavras são simbólicas, sistemas numerais são... Tudo é símbolo. O símbolo ele é passado através do conhecimento acumulado pelo humano, de pai para filho, para neto, para bisneto, e a sociedade também nos ensina. E esse campo de regras sociais, né, da língua, etc., é somente compartilhado pelos humanos. Os animais não possuem conteúdos simbólicos, eles possuem sinais, que é bem diferente. Sinal já está no sangue. Cachorro late, é um símbolo? Não, é um sinal, porque todos os animais já sabem latir, todos os cães sabem latir. Já o ser humano, a gente vai falar que a língua é simbólica. Por quê? Porque nem todos os seres humanos sabem falar, eles só aprendem a falar tendo contato com a cultura, que é o conhecimento acumulado. Então, muito cuidado aí para responder essa questão 3, que eu coloquei aí 5 alternativas pelas quais você tem que ler uma por uma e ir eliminando-as, certo? Então, fechou aqui a terceira habilidade, que são os conteúdos simbólicos do ser humano, que a gente estudou no passado, no terceiro trimestre, né? E a última questão para a gente finalizar a aula, nossa primeira aula do ano de Sociologia, com o segundo colegial A e B, né? Essa aula está sendo gravada para o A e para o B, né? Segundo A e segundo B. Conteúdos simbólicos das relações, né? As relações sociais, etnias. Você é da mesma etnia que eu. Você é... Dou exemplo, eu sou brasileiro, nasci no estado de São Paulo, sou católico e falo português, canto hino nacional. Isso te coloca em uma etnia, né? Etnia brasileira, mas a etnia também pode ser utilizada com o povo branco que veio da Europa, com o povo amarelo que veio da Ásia, com o povo negro que veio da África, né? A etnia africana, ou seja, os africanos. Então aqui a etnia é quase como povo, podemos usar aí o povo, que tem o quê? Mesma língua, mesmos costumes, mesma linguagem, né? Mesma linguagem ali no caso, além da língua, né? A linguagem social do dia a dia, o que é respeitoso, o que é desrespeitoso, o que pode, o que não pode, tudo isso faz parte da linguagem étnica social daquele povo, que é aceito pela maioria, né? Somos divididos em etnias, mas também somos divididos em classes sociais. Somos divididos também por gêneros. A gente sabe que a mulher, ela sofre problemas pelo gênero dela, ela é desrespeitada, ela é de forma covarde, agredida, morta todos os dias. Daí a gente está falando de feminicídio. O movimento negro, né? A questão do negro na sociedade, eles colocam os negros também dentro, né, de um conteúdo simbólico. Aqui coloca negros, mulheres, pobres, ricos, ou seja, tudo tem, né, um conteúdo simbólico de relação social. Isso é simbólico, mas que existe na prática. Realmente uma mulher é uma mulher que vai viver todos os problemas que uma mulher, né, teria numa sociedade. Então, pensem na questão 4, que eu vou perguntar lá, com base nas aulas sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Pesquise, dê uma olhada, tenta lembrar lá em algum vídeo das aulas do ano passado. O etnocêntrico é o que acha que a própria etnia é o centro do universo. Na minha tá certo, a sua tá errada. Não, porque na minha etnia a gente faz assim, então é o certo. Não, é o certo na sua etnia, mas não é o certo para todas as etnias, né? Então cuidado aí com o etnocentrismo. E qual é a cura do etnocentrismo? É o relativismo cultural, que é se colocar no lugar do outro, ter empatia com o outro, entender o outro. Então basicamente é isso. Tem aqui as 4 questões, tomem cuidado, leiam com cuidado, certo? Porque vocês leiam e aprendam ao mesmo tempo. Qualquer dúvida, manda um zap aí pro professor, manda e-mail, você que sabe. Faça a atividade diagnóstica, que é a nossa primeira aula do ano, nossa primeira atividade do ano. Ok? Até mais, um tchauzinho aqui do Gustavo e do Guilherme.
que prestigiaram esta aula não muito boa. Falou, abraço, fica com Deus.